Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Quem fala é Nelson Ferreira. E antes de mais nada, vamos conversar um pouquinho sobre o último vídeo que nós soltamos. Depois a gente fala sobre a inscrição no canal e a curtida, beleza? Então vamos lá, pessoal. No último vídeo, o Rafael Nunes, nosso sócio, postou falando sobre os riscos e o que tem acontecido hoje no mercado. Então, vim aqui esclarecer algumas coisas sobre a nossa opinião da Verhead, a minha opinião e a do Rafa a respeito de algumas operações e da forma que algumas pessoas têm vendido mercado de opções. Primeiro, galera, é o seguinte, eu e o Rafa nós temos aí aproximadamente, somados de experiência no mercado financeiro, uns 20 anos, né? Então, a gente passou por muitos momentos no mercado financeiro. Então, até respondendo um pouco dos comentários que o pessoal fez no nosso vídeo, né, algumas pessoas colocaram assim, mas eu estou ganhando dinheiro no lançamento coberto, eu faço isso há 4 anos, eu faço isso há 5 anos. Pessoal, vejam, a nossa crítica, de forma alguma, é sobre a operação de lançamento coberto, até porque, ora o Rafael faz lançamento coberto, eu, ora faço lançamento coberto, já fiz muito lançamento coberto, entrando num dia, saindo no dia subsequente, fazendo 0,5, 0,8, 1%, e a gente sabe que isso é perfeitamente possível. A nossa crítica não é sobre o operacional, até porque se você vem obtendo ganhos nos últimos anos fazendo esse tipo de operação, está excelente, e contra resultados não há argumentos. Se esse é o teu operacional, está perfeito. De repente você nem precisa mudar o operacional. O que a gente tem chamado a atenção, e eu acho que nesse ponto a gente pode compartilhar um pouquinho do que a gente passou de experiência e o que a gente tem encontrado, inclusive nas últimas semanas, de pessoas que têm procurado a gente, é o seguinte. Há mais ou menos aí uns 10 anos atrás, a gente falava sobre opções, a gente tinha 3 boas ações para a gente fazer giro com opções. Então nós tínhamos Petrobras, nós tínhamos Vale e nós tínhamos a OGXP3. Talvez algumas pessoas que estão aí fazendo as operações há 3 anos, 4 anos atrás, essas pessoas não passaram por esse período, né, que foi logo após o problema do subprime em 2008. A OGX era a terceira ação com maior volume de opções negociadas na Bovespa. Na época não era nem B3, era Bovespa. Tenho pessoas na minha família que quebraram operando OGXP3. A OGX ela tinha muita liquidez em opção. O papel chegou a ser negociado a R$ 23, né? E depois ele chegou até 7 centavos, certo? Aí muita gente vai questionar e fala assim, Nelson, mas a OGX ela nunca teve fundamento, ela sempre foi uma empresa de expectativa. Pois é, ela tinha o BNDES como seu principal, não cliente, mas ela tinha como seu principal investidor, né, o BNDES, ele investia na empresa, assim como muitas pessoas que quebraram. Né? E aconteceu que a empresa foi para o chinelo. Né? E todo mundo viu o que aconteceu. Alguns vão falar, Nelson, mas é que ela tinha umas maracutaias lá, por isso que tinha essa questão de emprestar dinheiro e não tinha muito lastro e tal. Então, pois bem, então vamos trazer isso para o nosso mercado nos últimos um ano e meio, tá? Então vamos falar um pouquinho da Cielo 3, que muita gente conhece. A Cielo, ela estava de 10 carteiras de fundos de investimento nos últimos 2 anos, pelo menos recomendação de uns 9 deles. Aí vão falar que a ação da Cielo é uma ação ruim, né? Então, pessoal, quando a gente fala assim, olha, tomem cuidado, que não adianta vocês clicarem numa planilhinha aqui para vocês terem um bizu, que a operação envolve risco, nesse sentido. Né? Muita gente que quebrou lá atrás, vem no mercado aparece mais. E com essa enxurrada de pessoas que têm entrado para a Bolsa, né, eu venho acompanhando e dando palestras desde 2015. De 2010 a 2015, o volume de pessoas na Bolsa girava em torno de 600 a 7 mil CPFs. Isso aí ia trocando, não ia renovando. Só que agora entraram para a Bolsa, né, para B3 cadastrados, mais de 2 milhões de pessoas. E o que acontece? Muita gente sem informação.
Muita gente que entrou agora nas operações, nos últimos meses ou no último ano, viu a Petrobras sair de R$ 30 e ir para 11. E agora acaba falando que, aí, tá vendo, eu estou ganhando dinheiro. Tudo bem, mas essa não é a realidade. Não é a realidade de muita gente que veio de lá de trás. Né? A crise de 2014, quando foi a troca de presidência, quando o Temer assumiu, a Petrobras chegou a bater 3,80. Então, para quem tem um ativo comprado a R$ 30, ver uma pandemia dessa chegar a 11 e o papel voltar para 23, vocês não passaram por uma crise que demora aí pelo menos um ano e meio para o mercado voltar. Não são todas as crises que o mercado volta em 3, 4 meses. Então não dá para a gente tirar isso de parâmetro. Então, ao invés da gente buscar, ou de vocês buscarem um treinamento que o cara te dê um bizu, ou o cara dê alguma coisa para você clicar e te montar a estrutura, procure alguém que te dê isso aqui, ó, um número de telefone, para quando você ficar enroscado, ou você não souber o que fazer, você poder ligar para o cara. Porque nas últimas semanas, a gente recebeu mensagens de pessoas que entraram em operações e estão perdendo 4, 5 mil reais, porque acharam que a operação de lançamento coberto iria protegê-las e dar uma rentabilidade extremamente astronômica. E às vezes essas pessoas estão posicionadas nessas ações aí que vocês comentaram, que são ações de boas empresas. Né? Agora, elas não viraram boas empresas mais. Então, a nossa crítica é a forma que as pessoas acabam difundindo no mercado de opções. Agora, se para vocês está tudo tranquilo, está tudo bem, não tem problema nenhum, é só seguir. Agora, claro que eu não vi ninguém avançando nos estudos no mercado de opções recebendo dica de alguém. Eu sempre vi pessoas vencedoras no mercado de opções, pessoas que realmente estudaram o mercado e procuraram um diferencial para poder conseguir tirar dinheiro. O Rafa, por exemplo, o Rafael, que virou sócio da Everhead, ele foi meu aluno. E hoje ele é sócio, mas ele não é sócio porque tem uma participação ou porque injetou dinheiro, nada disso. Ele é sócio porque ele tem muito conhecimento. E hoje eu tiro as minhas dúvidas operacionais com ele. Então é uma pessoa que entende muito sobre mercado. E por quê? Não porque eu ensinei, porque ele buscou informação. E é isso que a gente prega lá no nosso grupo de alunos. A gente não fica dando call. A gente toda hora está incitando a pessoa a pensar por que aquela estratégia é melhor. Por que aquela estrutura irá beneficiá-la no curto prazo, no médio prazo ou no longo prazo. Porque é assim que as pessoas vão conseguir tirar dinheiro do mercado de forma consistente, mas não só isso, principalmente proteger de uma queda caso ela aconteça. A gente não teve nenhum aluno que estivesse na nossa estrutura de renda fixa, né, que nessa queda a pessoa teve um problema para poder sair da operação. Beleza, galera? Então esse é o recado que eu queria dar. Agora, claro, se você gostou do nosso conteúdo, se você quer acompanhar o nosso trabalho, se inscreva em nosso canal, né? Ative as notificações para você ser avisado quando nós soltarmos um conteúdo. Se você gostou do vídeo, clique no joinha. E tranquilo, se você não gostou do vídeo, tranquilo, de repente o nosso conhecimento, o nosso ensinamento, de repente ele não é suficiente para você e não tem problema nenhum. Basta você estudar e procurar as suas referências no mercado para você poder aprender um pouco mais. Beleza, galera? Grande abraço, fiquem com Deus e vamos que vamos.